Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou apresentar os conceitos sobre o padrão MVVM, Model View View Model. Esta aula ela faz parte do meu curso de Xamarin Forms que foi lançado esta semana. Ele está disponível e você já pode acessar, ver o conteúdo do curso. É um curso objetivo, prático, que aborda os principais recursos do Xamarin Forms que vão lhe permitir criar aplicações para Android, iOS e Windows Phone. O curso apresenta os conceitos, possui diversos exercícios resolvidos de forma que você possa acompanhar o seu progresso durante o curso. O que é o MVVM? O MVVM é um padrão de arquitetura para implementar interfaces do usuário que ajuda você a separar a lógica de negócios e a lógica de apresentação do seu aplicativo da sua interface de usuário. Então ele separa a lógica de negócios e a lógica de apresentação da sua interface de usuário. Ele é composto por três principais componentes. O model, que representa os objetos de negócio que encapsula os dados e o comportamento do domínio da sua aplicação. O model ele vai conter classes C#, onde você vai definir o seu modelo de domínio. Por exemplo, se a sua aplicação for um sistema de vendas, o seu model vai ser constituído por classes de produtos, clientes, vendas, tá? E assim por diante. A view é o que o usuário visualiza, é aquilo com qual o usuário interage. No Xamarin Forms, ele é representado por uma página, da classe Page. E o ViewModel, ele é um model projetado especificamente para a View. A ViewModel contém propriedades que representam o estado da View e contém métodos que implementam a lógica por trás da View. A ViewModel ela contém e ela é definida através de classe C#. Vamos dar uma olhadinha no fluxo e na arquitetura MVVM. Então, o model é a classe que contém os dados. Tá? A View ela não vai executar nenhuma operação no sistema. Ela apenas vai apresentar informações ao usuário e vai responder a interação que o usuário vai fazer. Tá? Então a View ela não conhece nada do model. Tá? E a ViewModel ela não tem nenhuma ligação com a View, nenhuma referência. Ela apenas fornece os dados e executa ações que a View necessita para apresentar os dados. Então na ViewModel eu vou definir estado e operações. Tá? E é a ViewModel que vai acessar o model, ele vai se conectar diretamente com o model e acessar as propriedades e as funcionalidades do model. Tá? Além disso, a ViewModel ela vai atualizar o model e vai fornecer as informações que a View precisa para ser criada. Agora, como é que é feita a vinculação da View com o ViewModel? Isso é feito através do Data Binding, tá? Que é o meio de comunicação entre a View e a ViewModel. Tá? Então, através de Data Binding e de Commands, tá? A ViewModel se comunica com a View. E essa comunicação é feita através de notificações. Tá? Então, o model, quando ele é atualizado, envia notificação para o ViewModel, que envia notificação para a View, e que através do Data Binding é atualizada. Certo? Dessa forma, nós temos, em uma aplicação que não implementa o padrão ViewModel, a View, geralmente no Xamarin Forms, quando você cria uma View, você pode criar ela com código XAML, né, ou definir toda a lógica da sua interface numa classe C#. De qualquer forma, você vai ter na View a interface do usuário e a lógica de apresentação. Então você poderia pensar, o code behind nesses casos não seria a ViewModel, tá?
Porque no Code Behind eu coloco os manipuladores de eventos, eu implemento interfaces, tá? Mas não, o Code Behind não é o ViewModel. Por quê? Porque ele está fortemente acoplado à View. Ele contém a lógica de apresentação. Então esse seria um modelo sem a implementação do padrão ViewModel. Você coloca toda a sua lógica de apresentação na sua View, implementando eventos, notificações, data binding, tá? Com a ViewModel, eu crio uma nova camada que vai conter a lógica de apresentação e que vai separar a minha lógica de negócio da minha View e da minha lógica de apresentação do meu Code Behind. Muito bem. Agora, eu tenho que usar o MVVM? O modelo MVVM ele vai ajudar a separar a lógica de negócios e a lógica de apresentação da sua interface. Ele também vai manter uma separação limpa entre a lógica da aplicação e a interface do usuário. Agora, e vai também melhorar muito as oportunidades de reutilização de código, permitindo que desenvolvedores e os desenvolvedores de interface colaborem mais facilmente ao desenvolver as suas respectivas partes da aplicação. Mas, se o seu projeto for simples e se você... Deixa eu corrigir aqui. Se você não for realizar os testes de unidade na sua lógica de apresentação, você não precisa implementar a MVVM. A MVVM ela é um padrão que vai ajudar na separação da lógica de negócios, nos testes unitários e aplicações complexas. Tá? Agora, projetos simples onde você não vai fazer o teste da sua lógica de apresentação, você não precisa usar a MVVM. Vamos ver então uma implementação bem rápida, bem simples do padrão MVVM. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Eu tenho uma aplicação Waveforms criada bem simples. Tá? Ó, eu tenho uma pasta Views. Aqui eu tenho uma View que eu chamei de New Main Page. E olha só essa View. Ela é muito simples. Ela tem um Stack Layout, onde eu estou centralizando vertical e horizontalmente. E ela tem uma label que exibe aqui um título com uma fonte. Eu tenho uma View in try, onde eu defini um nome txtNome e um placeholder informe o nome. E eu tenho aqui um button com um evento clicked, aqui o usuário vai clicar, e aqui na label tá, eu vou exibir a mensagem de boas-vindas. Tá? Aqui no Code Behind do evento, vamos lá. O que eu faço? Quando o usuário digitar, eu vou pegar o texto que ele digitou, atribuo a uma variável que eu defini aqui no evento, poderia fazer isso direto, e depois eu exibo na mensagem, na label de mensagem, a mensagem bem-vindo e o nome do usuário. É muito simples. Vamos ver ela funcionando? Eu vou pressionar aqui Ctrl F5. Já estou com o meu Genymotion, que é o meu emulador Android. Está aqui a minha view. Então, ó, eu vou digitar um nome. E quando eu clicar em boas-vindas, ele vai exibir aqui, ó, bem-vindo Macorati, que é exatamente isso que estou fazendo aqui. Então, eu tenho uma view, tá? E no Code Behind eu tenho um evento. Então, aqui eu não tenho o padrão Model View ViewModel. Eu vou implementar o padrão nessa aplicação. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir no meu ViewModel tudo que a minha view precisa para ser apresentada. Então, no Code Behind, eu vou ter que remover esse evento. Esse evento não vai poder mais estar no Code Behind da minha view. Ele vai ter que ser responsabilidade da minha model, do meu ViewModel que eu vou criar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou selecionar o projeto. Deixa eu fechar todos os documentos. E eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de ViewModels. ViewModels. E aqui
eu vou selecionar essa pasta, eu vou dar um Add Class. Então, estou definindo uma classe que vai ser o meu ViewModel. Geralmente, tá? Isso não é não é obrigado a você fazer isso. Ó, a minha view chama MainPage, então eu vou chamar a minha ViewModel de MainPage ViewModel, certo? Apenas para ficar mais didático. Então eu vou dar um Add. Então, ó, defini uma classe, vou torná-la pública. Tá? E agora eu preciso definir nessa classe tudo que a minha view precisa para existir. Vamos analisar a minha view. A minha view, eu estou utilizando um nome, tá? Então eu preciso definir uma propriedade nome aqui no meu ViewModel. E eu estou exibindo uma mensagem. Então eu vou precisar também definir uma propriedade para mensagem. E além disso, eu estou tratando um evento clicked. E eu vou precisar também definir esse evento aqui na classe. Nós vamos ver como nós fazemos isso. Então eu tenho que definir duas propriedades. Uma para o nome, que o usuário vai informar, outro para a mensagem. E um evento que seria um command. Deixa eu jogar isso para baixo para você visualizar. Que vai ser responsável pelo evento click do botão. Então vamos lá na nossa ViewModel, é uma classe, né? Então, ó, na minha ViewModel, eu não tenho nenhuma referência a view. Eu não posso definir eventos, nada relacionado a view. Aqui vai conter propriedades e métodos, tá? Então eu vou definir uma propriedade para o nome que eu estou usando lá. Então é simples, public string nome get7, tá? Código C#, tá? As ViewModels são classes pouco, tá? Então vamos agora a uma propriedade para a mensagem, mesma coisa, public string mensagem get7, certo? E agora eu tenho que ter, eu tenho que implementar aqui o evento command, o evento do clique do botão. Para fazer a implementação dos eventos, eu uso command. Tá? Então eu vou definir um command. Eu tenho aqui a classe command, tá? Que eu vou chamar de boas-vindas. Boas-vindas command. Aqui eu tenho que referenciar o namespace Xamarin Forms. Então tá aqui o meu command. Eu já vou fazer a implementação aqui. Então eu vou usar eu vou dar um get, certo? E aqui eu vou implementar o command. Então eu tenho que criar a instância do command, né? Ele tem que ser instanciado. E agora, ó, eu vou usar uma expressão lambda. Nessa expressão lambda, eu tenho que definir o meu comando. O que o meu evento faz? O meu evento faz isso, ó. Então eu vou ter que receber o nome e criar a mensagem. Eu vou fazer a mesma coisa no ViewModel, tá? Então eu vou pegar a minha propriedade mensagem, que eu defini ali em cima, né? Ó. Mensagem, ela vai ser igual ao quê? Bem-vindo mais a minha propriedade nome, tá? Ó, mensagem e nome. É isso que eu preciso. Então o meu comando vai montar a mensagem e vai notificar a view. Certo? Tá aqui a minha ViewModel. Ela já está implementada, tá? Com tudo que eu preciso para a minha view existir. Muito bem. Agora está faltando uma coisa. Tá lembrado que aqui, ó, como que a view se vincula, se comunica com a ViewModel? Através do data binding. O data binding, ele é nativo dos Xamarin Forms. Ele é um mecanismo que ele existe, ele está criado ali nos Xamarin Forms, basta nós usarmos. Então, como que eu faço isso? Eu vou ter que vir aqui na minha main page. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a vinculação do binding context. Para mim fazer isso, eu posso fazer assim. Ó. Então, ó, eu não vou precisar mais desse evento, eu vou comentar. Eu vou fazer a vinculação do binding context, que é o data binding, e eu vou criar uma instância da minha main page view model, tá? Para fazer a vinculação
da minha ViewModel com a minha View, através do DataBind. Então agora eu vou aqui na minha main page e vou definir o DataBind, certo? Então vamos lá, na label eu não vou ter alteração nenhuma. Aqui ó, no entry, eu tenho que vincular essa view, eu não vou precisar mais desse nome, tá? Mas eu vou precisar fazer a vinculação no text, usando o DataBind com a minha propriedade nome que eu defini lá na ViewModel, tá? Isso que é o DataBind. Então ó, vinculei o bind, faz parte do mecanismo de vinculação de dados, ou do DataBind. Outra coisa que eu tenho que fazer. No button, eu não tenho mais esse evento. Eu tenho um command. Olha lá. E esse command está vinculado com o meu boas-vindas command que eu defini no ViewModel. E finalmente, na label que vai exibir a mensagem, eu não preciso mais ter o nome dela, mas preciso fazer a vinculação com a minha mensagem, para ela poder exibir. A minha mensagem que está definida, com a propriedade mensagem que está definida na ViewModel. Certo? Está aqui a implementação do DataBinding, tá? Entre a View e a ViewModel. Vinculei a propriedade nome, vinculei a propriedade mensagem e vinculei em comando. Tá? No meu code behind, removi o evento que eu não preciso mais e defini, eu poderia definir isso no código XAML, tá? Definir aqui, porque é mais simples definir aqui. No código XAML, eu teria que criar um namespace aqui local e definir aqui uma tag aqui, fazendo a vinculação com o binding context do content page. Vamos executar e ver se está funcionando? Vou dar um Ctrl F5. Vou levantar aqui o meu Genymotion. A interface vai ser igual, tá? Vou informar um nome aqui e vou clicar no botão. Opa, não está acontecendo nada, ele não está exibindo a mensagem. Mas será que o meu ViewModel não está funcionando? Será que ele não está montando a mensagem? Vamos ver. Vou colocar um breakpoint aqui, né? Vou dar um F5. Deixa eu levantar aqui, ó. Agora eu vou digitar o meu nome e vou clicar no botão. Olha lá. Ele veio aqui, ó. Tá? Se eu vou ter que puxar um pouquinho para cá para mim poder passar aqui, ó. Olha lá, vamos ver, ó. Olha lá, a mensagem está sendo montada. O nome foi recebido, a mensagem está sendo montada. Mas o que está acontecendo? A minha view não está sendo notificada. Certo? Embora a mensagem esteja sendo criada, como nós vimos aqui no Code Behind, né? A view não está sendo atualizada para exibir a mensagem. Por que isso? A minha interface do usuário, que é a label lá, ela precisa de alguma forma ser notificada que um novo valor vai ser exibido. Tá? E nós podemos fazer isso usando a interface iNotifyPropertyChange, que vai notificar as alterações feitas nas propriedades, nos comandos da minha ViewModel para a minha View. É o que está fazendo aqui, ó. Não está vendo a notificação. Eu vou fazer isso agora. Eu vou entrar aqui na minha ViewModel. Tá? Para tornar mais simples, tá? Eu poderia fazer isso aqui direto. Deixa eu parar a aplicação aqui. Eu poderia entrar aqui, ó, e fazer assim, notify property change, tá? Mas eu prefiro usar uma abordagem onde eu vou criar uma outra classe aqui, ó, que eu vou chamar notifica base. Essa classe vai ser uma classe pública e vai ser uma classe abstrata. E é ela que vai... Vamos recolher aqui, vamos puxar mais para cá. É ela que vai implementar e notify
property change, é ela que vai fazer isso. Então aqui eu preciso referenciar o namespace e preciso implementar a interface. Aqui, ó, eu tenho que implementar o evento property change, que vai ser disparado para notificar a minha view, tá? Para ganhar tempo, essa classe aqui eu já tenho ela pronta. Então eu já vou copiar e colar para não... Isso aqui você encontra prontinho na internet, tá? Aqui eu estou usando um recurso que é o color member name, tá? Que é assim, eu não preciso ficar informando o nome da propriedade. Então tá aqui a minha e notifica base, tá? Agora eu vou lá no meu VModel. O que eu vou fazer? Vou fazer ela herdar da minha classe abstrata. Notifica a base. Certo? É só isso? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que notificar a minha view das propriedades que está sendo alterada. O que está sendo alterado aqui? A mensagem. Então, na mensagem, eu tenho que alterar aqui a minha mensagem para ela notificar a view. Tá? Então, vou ter que redefinir o get e o set. Vou usar aqui definir uma outra variável que é o backfield, né? String mensagem. Agora, ó, quando o get, ele vai retornar a mensagem, não vai fazer alteração, né? E no set, além de atribuir a mensagem, né? Isso aqui é a implementação, tá? Se você tiver um R#, ele faz isso para você automático. Então vamos lá. Agora é aqui que eu vou fazer a mensagem notificar. De onde vem esse notificar? Vem da minha notifica base, ó. Tá? Que é aqui o notificar vai fazer o quê? Ele vai simplesmente, quando a propriedade for alterada, disparar um evento e notificar a view. Olha, a propriedade da mensagem mudou. Aí ele vai atualizar a view. Tá? Então, no meu ViewModel, agora a minha mensagem, toda vez que for alterada, vai notificar a view. Então, vamos ver agora se isso funciona? Eu não precisaria fazer isso no nome? Não, porque o nome aqui, a alteração dele não está sendo tratada aqui. Se houvesse, você teria que fazer isso em todas as propriedades, tá? Então, aqui o nome propriedade está fazendo como assim, sendo o meu model. Então, vamos agora executar novamente e ver se a implementação da propriedade iNotifyPropertyChange realmente vai fazer com que a view seja notificada das alterações e sendo assim atualizada. Então vamos dar um Ctrl F5, levantar aqui o nosso emulador Genymotion e ver aqui a complementação da implementação do padrão MVVM. Está aqui a minha interface, agora eu vou digitar Macorati, boas-vindas, está aqui, ó, está sendo notificada. Então, com isso, eu acabei de mostrar a implementação do padrão MVVM numa aplicação Xamarin Forms, partindo do modelo de uma aplicação onde o MVVM não era implementado e criamos uma classe onde toda a lógica da apresentação agora está na minha ViewModel. Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima semana.